eu fui entrar na Empíricos em 2018. Recém saída da faculdade de administração. Com a diferença de que eu já sabia um pouco de investimentos, né? Então, eu primeiro fui cliente da Empíricos, assinante da Empíricos, me apaixonei pela empresa olhando de fora. E aí, fui lá, bati na porta, mandei um e-mail pro Felipe Miranda, que na época era o CEO, pedindo um espaço lá. E aí, me chamaram para uma conversa, né? O Veras, do RH. Conversamos. Consegui uma entrevista com o Beto na semana seguinte, que seria o meu chefe. Foi uma conversa bem interessante. Eu contava a história... Primeiro que assim, eu cheguei na Empíricos, meio... O que eu faço? Dou um beijo, dou a mão, né? Já aquele momento meio awkward. Você não sabe a minha como... vida inteira. Você não sabe como ser, né? Eu cheguei na Empíricos, aquele prédio super... chique, né? Aquele saguão do Vitor Malzone. Aí eu fui subindo no elevador já pensando, e aí eu dou a mão, dou um beijo e tal. Cheguei e foi super fácil, porque ele olhou pra minha cara, passou reto, entrou na sala e falou, é você? Vem. Aí eu entrei na sala, ele e a Gica, que era assistente na época, ele falou, tá, me conta aí sua história. Aí comecei a contar a minha história pra ele, falar que eu tinha me formado em administração, que eu tava voltando do Egito, onde eu tava fazendo... trabalho voluntário, que eu era muito fã da Empíricos, o Beto mexendo no celular, aí a única coisa que ele falou a entrevista inteira foi assim, Egito, uma merda, meu pai morou lá, alguma coisa assim, né, meu pai morou lá, uma merda, né, e voltou a mexer no celular, aí acabou a entrevista, eu falei, não, aí acabou a entrevista, a Gica perguntou, e aí, Beto, manda o teste pra ela? Aí o Beto falou assim, nem precisa. Aí eu, meu Deus, que merda, né? Desculpa pela perda de tempo. Levantei e fui embora. Liguei pro meu pai lá daquele jardim do Pátio Malzone, lá embaixo, olhando a Faria Lima. Falei pro meu pai, pá, foi muito legal conhecer Empíricos, mas não foi dessa vez. E aí, na tarde daquele mesmo dia, a Gica acabou me enviando o teste. Eu fiz um teste que eu tenho vergonha de olhar hoje em dia também, que deve ter sido assim. Eu lembro só de um subject. Que assim, Mas eu Você lembro não foi que você contratada no teste, você foi contratada no e-mail. Não foi na entrevista e nem no... A entrevista só foi pra ver, assim, o padrão mínimo, né? Às vezes, você mandou um bom e-mail. E o Felipe leu aquele e-mail e falou, putz, isso aqui é um bom e-mail. Quero pro meu time, mas não tenho nenhuma vaga no meu time. Mandou pra mim e falou, dá pra se transformar numa copywriter. Eu li e falei, putz, puta de um e-mail. Tá contratada. Daí, o que você faz? Você chama só pra ver se não é nenhum louco, entendeu? Foi igual como eu fui contratado, mais ou menos, né? Pela própria Empíricos, né? Que eu fui contratado também. Foi só uma verificação do mínimo, do requisito básico ali. Por que você não precisava fazer um teste? Porque seu teste já tinha sido feito no e-mail, entendeu? Uhum. Então era isso. Quando eu fui contratado, até aproveitando o gancho que eu lembrei disso, eu fui o primeiro funcionário que a Empíricos contratou. E eu fui indicado pelo Felipe e pelo Rodolfo, que já trabalhavam comigo. Eu era o braço direito dos caras na Infomoney, antes da Infomoney ser da XP. E os caras me chamaram, eles tinham sócio, e era o Caio, né? O Caio Mesquita, que hoje é o CEO do grupo. Ele que foi me entrevistar. Porque os caras falaram assim, cara, ele é o nosso braço direito, a gente precisa que contrate ele para continuar rodando o time do jeito que era antes. Daí eles me ligaram e falaram assim, ó, pra mim, quando eles saíram, foi do caralho. Porque eles eram os dois chefes da Infomoney. Eles saíram, eu falei, virei o chefe. E tinha virado. Eu falei, eu virei o editor-chefe lá, um dos principais e tal, da empresa. Daí deu um mês, os caras me ligaram e falaram assim, seguinte, a empresa aqui, não dá pra falar que tá dando certo, mas vai continuar pelo menos por mais um ano. Você não viria? Daí eu desliguei e falei, na hora. Porque, embora eu fosse virar chefe na outra, quem tinha me ensinado as coisas e quem eram as pessoas mais inteligentes que eu conhecia eram os dois. Eu falei, onde eles forem vai dar certo, eu vou seguir, entendeu? Daí eu cheguei lá na entrevista com o Caio Mesquita e, cara, eles tinham um fundo na época, o Caio era gestor, com vários analistas, os caras me perguntaram 1 milhão de coisas de mercado. Perguntaram da Vale do Rio Doce, o que você acha de setor regulado? Eu fiquei 1h30 tenso, falando, explicando, não, eu prefiro investir em tal, entre uma e outra. Eu falei, nossa, tava uma entrevista difícil. E chegou no final da entrevista, ele virou pra mim e falou assim, então, bom, nada do que você falou aqui importa. Porque você foi recomendado pelo Felipe Rodolfo, a gente confia neles. Você só veio aqui pra gente ver se você é apresentável, né? Você vê, eu tinha botado a camisa, né, no dia. Você é um sujeito apresentável, né, asseado. E só pra ver se a gente não estaria cometendo nenhuma loucura. Mas quem decide é eles. Passa lá e conversa com eles. Eu fiquei 1h30 falando à toa, entendeu? Então foi mais ou menos a mesma história. Massa.
Tchau.